Olá, amigos. Mais um episódio do podcast Teimosia Cultural. Muito bem-vindos. Gravado diretamente do Instituto Ágora em Cachoeirinha, parceiro do podcast. Hoje recebendo nossa amiga professora, psicopedagoga e psicóloga Giane Correia. Muito bem-vinda, Giane. Obrigada, é uma honra, estar aqui conversando contigo e saber que é nesse lugar, nesse local do Instituto Cultural e Social Ágora. Deste instituto que tu é uma das fundadoras, inclusive, né? Pois então, isso até é meio engraçado. A Sônia me liga, em pleno 2020. Pandemia. E uma pessoa inquieta como a Sônia, como todos conhecem, ela me diz, eu vou fundar um instituto, tu quer fazer parte? Daí eu disse, mas me conta, isso tudo por telefone, me conta um pouco mais sobre o que é. E aí ela disse, é assim, assim, assado, e eu disse, tá, mas pra fazer o quê? O que eu vou ser? Ah, vice-presidente. E eu disse, claro, então, pra menos que isso eu não queria. Então, até 2023, eu estava vice-presidente do Instituto Ágora e nesse tempo também ainda coordenadora do programa Conviva Psicologia, que depois vamos falar um pouco mais. Justamente, esse programa Conviva, que é um programa de atendimento psicológico, sobre saúde mental na comunidade onde o Ágora está inserido, saúde mental e cultura. Como é que essas duas coisas se conectam? Se relacionam. A cultura é importante para a saúde mental? Como é que a psicóloga vê isso? Nossa! Olha aí. Fundamental até pelo estilo da abordagem, e da teoria que a gente trabalha, atende, estuda, Mas eu acho que é interessante a gente trazer uma contextualização um pouquinho antes, porque o programa ele foi fundado junto com o Instituto. E o que aconteceu nesse período? Antes, um pouquinho, eu estava fazendo meu estágio em psicologia, Então, minha trajetória na educação, aí me aposento e penso que não tenho como ficar sem fazer nada, Então, fui estudar e fiz uma segunda graduação, minha primeira graduação. Não tem o perfil da senhora aposentada. Não consigo. Hoje as mulheres, estão muito ativas, então não deixei de ser ativa e pensando no que faria, Sempre tive o desejo de fazer psicologia. Então, minha primeira graduação foi em Educação Física. Eu atuei durante 32 anos na educação, em vários setores, assessoria, professora, e fazendo várias atividades. E, por último, estava num projeto que se chama Catavento, dentro da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. E veio, então, a notícia de que eu podia me aposentar. Então, claro, muita felicidade por conseguir isso, porque já eram muitos anos de trabalho. Mas uma questão que me chamou a atenção foi que fazer o quê, O que me chama a atenção. E aí fui fazer psicologia na Sezuca, que hoje é Centro Universitário Sezuca, perto da minha casa, e com uma possibilidade de potencializar o que eu já fazia. Eu já tinha um consultório em psicopedagogia e aí eu queria aprofundar. Se tem uma característica minha que é muito gritante, é ser curiosa. E eu acho que estudar faz toda a diferença, A gente poder aprender coisas e saber argumentar e ter uma discussão sobre vários temas me atrai por demais, E até estar preparado para aquela... às vezes a gente não está totalmente preparado, mas uma coisa legal, até por aceitar esse teu convite, tem a ver com isso, assim, Com a curiosidade de estar falando sobre uma coisa que eu gosto muito dentro de um outro espaço, de um outro formato. Mas então, o programa ele vai se desenvolver junto com o Instituto, mas esse território ele já tinha sido, entre aspas, ocupado pelo Serviço Escola de Psicologia da Sezuca. Então, pela coordenação da professora Bruna Seibel, que era o estágio em comunitária, nós viemos para esse território e começamos a atuar na Praça Telmo.
que é aqui perto, né, do Instituto. Onde tinha a biblioteca Sol e Lua, que continua. Que foi o início do Instituto, né? É isso, a Sônia, de certa então, forma, saindo da Praça Telmo, ela vem trazer todos os seus projetos que ela desenvolvia ali, né? E principalmente a biblioteca, que cresceu muito. Mas, então, nesse período do meu estágio, eu fiz uma intervenção, né? O meu estágio mesmo, no grupo Alto Astral, que é um grupo de idosos que atuava ali, né, na associação onde era, o que hoje é na Praça Telmo, já era naquela época. E aí é que é interessante, porque toda a minha trajetória tem muito a ver, tanto na educação, quanto nesse espaço da psicologia, com a comunidade. Eu gosto de atender em consultório, tenho um consultório, depois se tiver um espaço eu faço uma divulgação. Claro que sim. É um marketing. O microfone é teu. Mas é dizer que eu acredito muito na capacidade que a comunidade tem de resolver os seus problemas, né? E isso eu trouxe então para esse estágio um teórico, né, que é vivo ainda, que é o Adalberto Barreto, e ele faz um trabalho no Ceará com comunidades, né, com vulnerabilidade, com questões de pobreza, de miséria. E aí isso me chamou a atenção, né? A partir dessa curiosidade, eu trouxe então essa teoria para desenvolver dentro do meu estágio nessa primeira parte. Então, em 2020, né, nós tínhamos a possibilidade de trazer esse programa de psicologia para dentro do Instituto. E se tem uma coisa interessante na psicologia, que é a escuta, que é a reflexão, né? Quando a gente vai fazer terapia, o psicólogo não vai te dizer, não vai te dar conselho, né? Não vai dizer o que tu tem que fazer. Ele vai levantar questões sobre o problema que tu está trazendo, sobre o teu sofrimento, sobre os teus conflitos, e vai trazer essa reflexão. E eu acho que a arte faz isso. E é aqui que eu vejo uma intersecção. Né? Aí que elas se conectam. Eu acredito que sim, porque quando tu assiste uma peça de teatro, quando tu admira, né, uma obra, um quadro, ouve uma música, assiste uma dança, né, ou mesmo dança, tu tá te conectando com algo que é muito sutil e muito particular. Eu e tu podemos ver a mesma peça e tirar conclusões completamente diferentes. Claro que sim. Né? Mas claro. Ninguém sai o mesmo depois de uma peça de teatro, depois de um show, num estádio, num auditório. Ninguém sai o mesmo que entrou ali. E se espera, né, que saia atravessado por algo, e na psicologia também. Então, em cada sessão de atendimento, num espaço terapêutico, tanto o terapeuta, o psicólogo, ele vai poder estar inteiro ali para aquela pessoa fazendo essas reflexões, né? E aí é que a gente vê nessa possibilidade aqui no espaço do Instituto de fazer essa conexão prática. Então, às vezes, a gente tem um evento aqui dentro do espaço que a gente encontra as pessoas que estão fazendo atendimento, né? E eu acho que a gente pode entrar nessa questão que são os estagiários que vêm para fazer esses atendimentos. Sim, eu ia te perguntar isso. O projeto está institucionalizado, né, formalizado, de tal forma que o Instituto ele tem convênios, né, convênios formais estabelecidos, com algumas universidades, né? Então, quais são as universidades? Teve um momento que tinham 4 universidades, né? Isso. Que enviam seus estagiários para fazer o estágio no programa sob a tua supervisão. Isso, atualmente sob a minha supervisão, né, com a parceria do Leandro Sanva, sim, que são os 2 coordenadores. Que está aqui no programa desde o início também, né? E o que eu acho importante falar é que nós começamos com o Centro Universitário Sezuca. Que é de Cachoeirinha mesmo. Isso. E aqui eu acho também que vem ao encontro de várias coisas que a gente, enquanto grupo, acredita, que a universidade, né, a faculdade, ao produzir conhecimento, ela pode beneficiar a comunidade. Deve. Isso. Ela deve. Porque a comunidade, ela está ali
para fazer essa troca, né, desse saber que pode ser popular com esse saber científico, mas que não precisa se debater. É uma complementariedade, né? E aí é que... Ao mesmo tempo, a academia deve se alimentar da sociedade, se atualizar em relação à sociedade, né? Com certeza, né? Porque acho que é uma troca, né? É um aprendizado mútuo, assim. Tanto é que o Centro Universitário Sezuca tem atendimentos como as outras faculdades que a gente tem convênio, né? Também tem serviço escola oferecendo atendimento gratuito para as pessoas e podendo contribuir com a saúde mental, né? De crianças, de adolescentes, indivíduos adultos, casais, famílias, né? Então nós temos uma parceria com eles, com o Centro Universitário Sezuca, né? Temos uma parceria com a PUC, temos com o CEF, que é o Centro Especializado de Família e Indivíduo de Porto Alegre, e também da UBRA, que antes era Gravataí e agora está Canoas. Canoas, sim. Então, o que acontece? A gente abre uma seleção em 2 momentos do ano e comunica a essas instituições que estão abertas as inscrições para a seleção. De estagiários. Para estágio neste programa, que geralmente é de 1 ano. Né? Então, a gente faz uma seleção coletiva, todos os inscritos, né, mandam o seu material, tanto currículo pessoal quanto das cadeiras, né, que já fez isso, acadêmico. E aí a gente faz esse bate-papo e seleciona, né? Atualmente nós estamos com 6 estagiários. 6 estagiários. E os atendimentos à comunidade aqui, como tu disse, eles são gratuitos. Exatamente, totalmente gratuitos. E como é que faz então para fazer parte desse atendimento, né? Aqui na biblioteca a gente tem uma fichinha de inscrição, a pessoa vem, se inscreve para um tipo de atendimento que quer, né? De crianças a gente tem atendimentos individuais a partir de 7 anos e de crianças menores que essa faixa etária com a família. Porque a abordagem sistêmica da qual a gente desenvolve aqui, ela permite que tu atenda dentro dessa abordagem o indivíduo, o casal e a família, né? Porque ela tem a ver com o indivíduo e seu contexto. Essa abordagem ela não trabalha sem considerar, né, onde o indivíduo está inserido, a cultura e quais são as crenças, né, a questão política que permeia esse indivíduo. Então isso é legal da gente conexão aí com a realidade Exato. daquela pessoa a ser atendida. E neste caso, né, então nós temos um guarda-chuva que é maior que a psicologia social e comunitária, que já é uma teoria desenvolvida, né, e muito bem estabelecida. E aí nos atendimentos a gente trabalha com essa abordagem mais específica, que são dentro da sistêmica, né, olhando para essa até transgeracionalidade. O que tu manifesta hoje tem reflexo com algo que teus avós, teus pais, que trouxeram na vivência que tu desenvolveu naquela família. Atendimento profissional, realmente, né? O Instituto tem um trabalho muito sério e o projeto, ou o programa Conviva, né? Vai nessa linha, esse atendimento não é só daquelas pessoas que procuram o Instituto, né? Já aconteceram episódios, por exemplo, que as escolas da região, né, especialmente as escolas municipais, lá os professores, a direção, a coordenação pedagógica da escola, detecta algum transtorno, alguma dificuldade de um aluno, de alguma família, e já aconteceram episódios de encaminhar aqui para o Instituto para atendimento, né? E foram acolhidos, né? Com certeza. O que acontece? A gente chama de território as 4 escolas de educação básica, né? Então, a Escola Maria Fausta, que é bem à frente aqui do Instituto. Nós também temos a Escola Papa João 23, a Escola Osmar Stuart e a Escola Infantil Estrela Guia. Então, essas 4 fazem parte do nosso território. E a gente, então, estabelece parcerias com essas escolas, junto com o CRAS, com a ISF, com o CAPS, porque a gente tem um CAPS 2 nessa rua,
né? Então, essa região, ela é muito privilegiada de atendimentos, porque assim como nós viemos construir o programa Conviva aqui no Instituto, o que já tinha sido estabelecido antes, que é a Cesuca vir para o território lá quando a professora Bruna era coordenadora, eles permanecem no mesmo espaço, com esse mesmo território. Então, a gente vai ter aqui um ganho de reflexões sobre as nossas ações e sobre aquilo que a gente vive com várias oportunidades e aspectos, né? O que eu acho que é algo grandioso para a população e para a comunidade que está aqui. Então, claro, a gente não atende a cidade inteira como o Instituto atende. Tu pode vir aqui de qualquer região da cidade, tu vai ter acesso a uma apresentação, tu vai ter acesso à biblioteca, Sim. às aulas gratuitas, né? Aulas de música, né? As aulas de música, mas no programa a gente tenta fechar em 2 critérios, que eu acho que é importante a gente destacar, né? Um, então, é que a pessoa more num desses bairros, que é o Jardim Conquista, Márcia, Regina, Vila da Paz, Carlos Wilkins, e falta um, vou colar aqui, Jardim Vitória. Jardim Vitória, isso. Exatamente. E a família, então, para vir para esse atendimento, o indivíduo, né, a pessoa, ele vai, então, ter que dizer, né, comentar que a família recebe até 2 salários mínimos. Até 2, né? Então, pode receber menos. Porque o que a gente quer privilegiar, né, e o que a gente acredita? Que a psicologia deveria, um atendimento psicológico, uma psicoterapia, deveria ser direito de todos. Porque é fundamental que tu te entenda, né? Que tu faça teu autoconhecimento. Estamos falando de saúde, né? Saúde para todos, né? Exato. E a saúde mental, ela fica, em relação à saúde, muitas vezes em segundo plano, né? Sim. Porque as questões físicas são mais fáceis, entre aspas, de lidar. Mais difíceis de ser abordado, muitas vezes com preconceito, né? As pessoas têm preconceito de procurar um psicólogo ou psiquiatra, né? Exato. Eu não vou me chamar de doido. Ultimamente, né, tem sido muito menos, né? Porque também a gente tem visto o quanto as pessoas têm tido informações sobre a questão da saúde mental e o quanto isso vem fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então, isso é interessante. A pessoa vem, então, faz a fichinha e depois uma das estagiárias vai chamar para fazer o acolhimento. Esse acolhimento, ele também é chamado de triagem. Sim. Né? Então, a gente vai olhar para aquele caso que a pessoa traz, né? O seu problema, a sua dificuldade, o seu transtorno, e ver se a gente tem a capacidade de comportar esse atendimento. Né? Porque, como tu disseste, a gente está construindo o nosso nome em relação a um programa que leva as coisas muito a sério. Então, as estagiárias têm todo um curso que estão concluindo. Deixa passar o avião. Aqui nós temos, né? Parece que tem que passar 3 ou 4 para depois parar os aviões. Para quem não sabe, o Instituto Ágora, onde é gravado o podcast, Teimosia Cultural, ele fica localizado em Cachoeirinha. E se traçar uma linha reta, ele está, digamos assim, está reto em relação à base aérea de Canoas. De vez em quando os militares passam aí com um jato aí, abanam pra gente aqui. Tem uma interferenciazinha. Voltando então. Então aquela pessoa vai ser atendida de acordo com a necessidade, né, as condições, e a gente também faz encaminhamentos externos, né? Porque os estagiários que fizeram seus estágios aqui, muitas vezes abrem consultório, fazem um valor mais adequado para as pessoas que podem pagar um valor simbólico ou social, né? Então, a gente também, muitas vezes, por não conseguindo atender, a gente faz esses encaminhamentos tanto para os órgãos públicos, né? Quanto também para esses colegas que Sim. passam a ser colegas, né? Olha a influência do projeto na vida, não só profissional, mas na vida do profissional que vai se formar estagiário, né?
ele está na faculdade, ele vai abrir um consultório, vou ganhar dinheiro. Uhum. E ele vai para o consultório e ele acaba fazendo um atendimento com um valor acessível para alguém, já não pensando no dinheiro, mas no atendimento. Isso está transformando esta pessoa também. Não transforma só aquele que é atendido, o projeto transforma o estagiário, aquele profissional também, né? Sim. Para ele ter até esse viés, essa forma de olhar depois a sociedade lá na sua atividade profissional depois, né? E é interessante que tu fale sobre isso, porque também tem um outro olhar que né? Nós temos as abordagens e todas são muito boas. As abordagens dentro da psicologia, elas vêm ao encontro de várias pessoas que têm um funcionamento diferente. Então a psicanálise vai atender de uma maneira, a TCC vai atender de outra, né? Humanismo. E a abordagem sistêmica, que também tem as suas características, sua teoria, os teóricos, vai trazer para esse estagiário a possibilidade de pensar nessa abordagem, que às vezes não é muito aprofundada dentro das diferentes, né, faculdades ou universidades que a gente tem convênio. Então a gente estuda todas as quartas-feiras, nós temos supervisão, e a supervisão presencial da 1h30 às 4h30, né? A gente estuda os textos escolhidos sobre essa abordagem, porque tu não tem como fazer ciência no achismo, né? Outras pessoas... Nem pelo WhatsApp, né? Ou no Instagram, né? Hoje em dia tem muita gente que sabe muita coisa e pouca informação e conteúdo. E o que a gente prima, né, sempre foi assim, desde que iniciou o programa, é por estabelecer uma relação com a teoria que vai balizar os atendimentos. Então eu tenho que saber o que estou fazendo, né? Eu preciso estar nesse processo de conhecimento, construção de conhecimento, para saber o que eu vou desenvolver, né? E isso é legal a gente falar, né? Que tu puxou um pouco sobre o consultório particular. Porque muitas pessoas começam a pensar sobre essa abordagem. Muito antigamente, a gente, vou fazer psicanálise. Psicanálise, né, tinha sua fama. Vou ser atendida na TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, e humanismo. Então, acho que a gente traz aqui uma possibilidade da pessoa aprofundar os seus conhecimentos nessa abordagem, se sentir mais confiante para fazer o seu atendimento. E certamente contribuindo aí que um melhor profissional a faculdade depois vai entregar para a sociedade. Esperamos, né? Que sim. Tem ideia, Giane, quantos estagiários já passaram pelo projeto? Dá para dimensionar isso? E quantos atendimentos? Não dá para dizer quantas pessoas foram atendidas, mas em torno disso aí? A gente tem uma base qual a grandiosidade aí do projeto? 100 atendimentos por ano, né? 4 anos aí, então já superou 400, então. Mas às vezes quando nós temos 5 anos, aliás. 5 anos, esse é o 5º ano, né? Mas no primeiro e no segundo ano a gente começou fazendo lives, porque nós estávamos em plena pandemia. Então a gente fazia uma conversa sobre a questão da depressão, sobre o isolamento, né? E fazia algumas conversas até com as pessoas por telefone, assim, né? Dado a dimensão que era aquele isolamento que a gente vivia ali na pandemia de Covid-19. Então, em 21, no segundo semestre, a gente já começou com os atendimentos. Então, a gente já teve 8 estagiárias, 10 estagiárias, 6. Eu acho que o mínimo que a gente teve foram 6, assim. E claro que a gente está computando aqui os trabalhos que são realizados em grupos, né? Porque para atendimento das crianças, nós temos o atendimento de grupo infantil. Para os adolescentes, nós temos um outro grupo. E este ano nós começamos com atendimento com mulheres. Então foi um bloco de 8 encontros que a gente realizou no semestre passado e pretendemos dar continuidade, né? Onde uma vez por semana elas se encontravam para falar sobre as suas coisas, balizado pelas estagiárias, né, que coordenavam os atendimentos. Legal. Então, além disso, né, eu acho que é bom destacar que a gente tem atendimentos nas sextas-feiras com o psicólogo Leandro, que faz o atendimento de casais e famílias. Como o Leandro fez essa especialização, né, eu estou concluindo agora a minha também, no CEF,
gente abre essa possibilidade dele focar mais esse tipo de atendimento. E como é interessante, como é genial e poucas pessoas conhecem um atendimento familiar, né? É toda a família, né? E aí a gente vai fazendo as perguntas para poder ver o que é que está acontecendo, faz inferências, intervenções, né? Combinações, para que a família possa avançar, né? No seu sofrimento, assim. Tem muitas coisas que são muito difíceis sozinho de resolver. E eu acho que o papel do psicólogo, né, na psicoterapia é olhar para isso e contribuir, né? Pelo menos para diminuir o sofrimento. Isso mesmo. Projetos já desenvolvidos, já concluídos, o que está em andamento, e assim, aquele spoiler, o que está preparando para 2025, o que pode ser dito já aí? Então, né, a gente pode falar dos projetos que passaram, que foram tanto as lives quanto as palestras que a gente faz nas escolas, né, o bate-papo tanto com as crianças, os alunos, os adolescentes, as parcerias que a gente fez com o CRAS, né, também tinha um grupo de adolescentes lá. Então, eu acho que a gente fez várias tentativas, umas melhores, outras nem tanto, né? A gente fez no ano passado um encontro na Praça Telmo, com vários psicólogos trabalhando com temas diferenciados. Então, com as crianças mais voltado para o lúdico e ajudando elas naquela relação ali. Os adolescentes, né, sobre a questão da autoestima, que é tanta questão da insegurança, né? E das mulheres também. Então, a gente formou esses grupos e fez um trabalho na rua, né? Então, é o Conviva na Praça. A gente tem muita vontade, eu digo nós, né, do programa, junto com as estagiárias, de fazer um trabalho que é algo que a gente vem observando, que é uma temática sobre o bullying, né? Então, o bullying é algo que acontece cotidianamente na vida das crianças e adolescentes. Isso gera muitos traumas e sofrimento, inclusive para quem faz o bullying, né, e para aquele que sofre. E a gente queria muito desenvolver um projeto falando e trabalhando com agentes, com pessoas, com crianças que pudessem ser os que vão reproduzir, né, essa discussão de uma cultura da paz. Inverter esse paradigma da violência, né? Isso surge quando, no ano retrasado, houve muitas violência dentro da escola, né, de pessoas que entraram para matar, e isso nos Estados Unidos é algo muito recorrente, né? A gente vê isso muito fortemente na cultura americana. Aquele episódio no Rio de Janeiro também, 2, 3 anos atrás, né? E isso nos choca por demais, assim, né? E como venho da educação, eu tenho a plena certeza, né, que a pedagogia, a didática, a psicologia integrada, né, com a sua expertise, vai dar condições para que as pessoas possam mudar. Não é isolado, não é sozinho, por isso que eu falo nesse coletivo. Sim. Né? Mas o bullying não é só dentro da escola, né? O bullying está na sociedade, ele está dentro de casa, na família, muitas vezes. Exatamente, né? Nós brincamos, e é comum, nós adultos, a nossa geração, e se lê muito isso na internet, às vezes, eu sou da geração que tinha apelido, jogava bola, era o gordo, o caolho, o manco e os 6 dedos. Ninguém está traumatizado hoje. Vai olhar bem se não tá. O que anda fazendo por aí muitas vezes, né? Reproduzindo isso hoje, né? E às vezes não é nem a pessoa reproduzir, mas ela fica com determinadas limitações que ela não entende que foi disso, né? Ela não entende que foi lá, engole o choro, ela não entende que não sabe o que está sentindo, que está desorganizada, né? Deixou de fazer algo por vergonha. Exato, e aí não consegue determinado emprego, não consegue ter uma relação saudável de amor, não consegue educar seus filhos de uma forma democrática, fazendo a escuta, acha que tudo é desaforo, que a criança está sendo mal educada. Né? Agora o meu TCC que eu vou fazer, né, dos planos pessoais é os estilos parentais e quais são os impactos que isso reflete na educação infantil e na tua vida adulta.
porque nós temos alguns estilos parentais, né? Um é desse, o democrático, né? Tu vai ter um bate-papo com o filho, o outro é autoritário, o outro é permissivo, o outro é aqueles pais que nunca sabem, né? Onde é que a criança tá e deixa ela fazendo o que ela bem entende. E essa forma de receber essa educação e de se relacionar com a família vai refletir na tua fase adulta. Então, esse é um spoiler. Tá dado o spoiler aí, o podcast Teimosia Cultural também dá furo de reportagem. E nesse programa, nesse projeto que a gente gostaria de desenvolver, né, mas é que as nossas pernas são curtas, a gente precisaria de um investimento financeiro também, traz toda a questão do desenho, da pintura, né, da troca de experiências dentro da escola, significando na arte o sofrimento individual e coletivo daquele grupo. Então, esse termo já está talvez muito batido, né, a cultura da paz, mas ele é tão fundamental para que a gente entenda a importância de a gente ter relações saudáveis. E a escola é um vetor fundamental para isso. Querem acabar com ela, né, com a escola pública de qualidade, que era uma luta ferrenha quando eu atuava na educação. Mas a gente está aí tentando, né? E indo contra todas essas determinações de acabar tanto com a saúde mental das pessoas quanto com a educação de qualidade, que é o que a gente quer. Uma sociedade que não pensa, e a cultura contribui diretamente para isso, né? Em todas as suas expressões, né? Da música, da leitura, do teatro. Uma sociedade que não pensa que a saúde mental não está boa, é a sociedade ideal para ser manipulada, né? Exatamente. Né? É que a gente, às vezes, não consegue se compreender, né? Não consegue perceber qual é a emoção. Eu acho que isso vem ao que tu estava falando antes. Então, a pessoa diz, mas eu não preciso fazer terapia, eu sou normal, eu não tenho nenhum problema. Né? Mas é justamente isso, às vezes eu estou com raiva, eu não sei o que é, não sei nomear. Então a gente trabalha muito isso com as crianças e adolescentes, né? O que é que você está sentindo? E ali vem várias coisas, quando a mãe grita comigo, ou quando o meu colega me bate, ou quando eu fico frustrado que eu vou apresentar um trabalho e não consigo. Que emoção é essa? Então, a gente até usa muito a arte, que é os filmes, né? O Divertidamente 1 e 2 veio também muito para dar essa noção de... O retorno. Primeiro, do uso da arte para tentar nos mostrar a importância das emoções. Porque o primeiro filme, a menina só consegue ir elaborando as suas frustrações por ter se mudado quando ela entra em contato com a tristeza. Né? Então ela está passando por cima da tristeza porque ela sabe que os pais se mudaram por necessidade, né? Porque precisava estar num outro lugar, mas ela perdeu os amigos, perdeu o esporte que ela adorava, né? O contato com aquela comunidade, até com a praça onde ela frequentava, a árvore que era importante para ela. Então isso é que a gente acredita, assim, né? São tantos elogios a esses dois filmes, né? Que são dois. Eu vou ter que assistir, eu não assisti ainda. São tantas críticas positivas, né? Eu adoro filme infantil, assim, desde o advento do Shrek, né, que vai trazer uma coisa para o adulto naqueles filmes, é muito bom. Nesses projetos, Giane, nessa conversa toda ficou bem claro, a cultura é realmente importante para a saúde mental, né? Tá diretamente ligada, conectada, né? Não há como dissociar essas duas, né? A saúde mental, ela está ligada com tudo. E é o que o Instituto tenta aqui, né? Instituto Cultural e Social, né? E se coloca tantas atividades culturais aqui que justamente para que a sociedade tenha acesso, né? E é muito interessante, Renato, que tem uma coisa assim que eu acho que é legal para a gente ir fechando, né? Acho que já foi aí mais do que o tempo previsto. Estamos bem. Estamos bem. É tão interessante quando a gente vê, né, as pessoas que vêm para atendimento psicológico, que estão num espaço terapêutico e ali tem uma inferência, um comportamento, né?
E aí nós promovemos um show aqui, uma atividade, uma oficina, e aquela pessoa está ali Uma sendo feira, acolhida, né? Porque o que a gente está vendo assim na sociedade, né? Essa mudança da sociedade nesses últimos anos, esses últimos 100 anos foi algo impactante, né? Tanto para a gente conseguir avanços tecnológicos, que agora são questionáveis, mas também no nosso comportamento. Então, as pessoas estão muito sozinhas, isoladas, né? É essa sociedade que está incentivando as pessoas ao individualismo. Ah, eu dou conta das minhas emoções, eu sou alegre, eu faço as coisas. E cadê o coletivo? Cadê a relação que a gente precisa estabelecer com o outro? Nós somos seres sociais, não tem como dissociar isso, né? Então, o papel do Instituto, independente de ter o programa, né, de psicologia, ele é fundamental. Às vezes eu chego ali e a Sônia está ensinando uma criança a cozinhar. Está ensinando uma criança a falar inglês, porque ela fala 3 línguas. Está falando sobre determinados lugares que os filhos estão e que a criança não imagina, ela vai lá mostrar onde é que é aquilo no mapa, né? Então não é que esteja só focado na Sônia. A Sônia é uma pessoa fundamental, né, para que o Instituto exista. Mas as pessoas que vêm oferecer a sua contribuição compactuam muito com essa visão que ela estabeleceu, que nós estabelecemos no início da ideia do que é um instituto. O instituto hoje é gigante, com condições financeiras que tu acompanha muito bem, né? Com a tua entrada também nessa possibilidade de fazer os eventos musicais e angariar fundos, né? Para poder ajudar as pessoas que são músicos, que dão aula e que estão aqui contribuindo da melhor forma possível. Todos nós somos voluntários, mas eu tenho uma aposentadoria, eu trabalho em outras coisas, às vezes a pessoa não tem essa outra questão econômica para contribuir. Então a preocupação é sempre que a gente também possa ajudar que os voluntários possam vir com alguma certa questão financeira, né? Sim, é fundamental, né? Porque às vezes o músico arrebentou a corda do violão, quem paga, né? E até a passagem, né? A passagem, a gasolina, né? A sociedade não se move se não tiver, né, o recurso, né, para isso, né? Exato. Tiane, antes de encerrarmos, tens um consultório e tem um atendimento onde tu pratica, né, exerce a tua profissão como psicóloga e psicopedagoga, né? Exato. Eu comecei há 10 anos atrás nesse consultório e atualmente, logo depois que eu me formei, eu agreguei o atendimento psicológico, né? E é uma coisa que a gente fala muito, as professoras falam muito na faculdade e a gente fala para os estagiários, né? A psicologia não é uma faculdade que tu faz e deu, pronto, tu já sabe tudo da tua área. Primeiro que tu tem que estar sempre em terapia, né? Buscar o teu atendimento psicológico. E segundo, ter supervisão. Supervisão dos casos que são um desafio para ti. Então, no consultório atualmente, né, que fica ali na Flores da Cunha, 1031, na sala 401, que agora, fechando os 10 anos, está fazendo uma reforma para ficar mais adequado para os atendimentos familiares, né, porque precisa de mais espaço, mais lugares para atender as pessoas, para atender o casal. E eu atendo crianças porque sou apaixonada por atender crianças. Às vezes eu olho na minha agenda e digo, hoje eu tenho um fulano e a fulana, eu fico animada com aquilo. Porque a criança traz o lúdico. E a professora daí que está se manifestando. Também, né? Mas a psicoterapia infantil, ela não é tanto em cima da fala. A criança vai brincar e ali tu vai também, né, conversando com ela sobre o que representa aquilo que ela está fazendo, né? E tu escolhe um livrinho, tem muitas miniaturas para eles ir construindo ali na casinha terapêutica, né? Antes eu tinha uma caixa de areia e era muito legal. A caixa de areia é uma técnica, né, muito bacana, e aí com a pandemia eu acabei tirando a caixa e não colocando de volta. Mas o atendimento infantil vem com uma questão a mais, que é o atendimento dos pais dentro desses estilos parentais,
que hoje estão chamando de orientação parental. Então, tem pais que viveram na sua infância e na sua adolescência algo muito ruim, muito terrível, que não querem reproduzir com seus filhos, mas não sabem como fazer. Né? Então, a gente vai fazer esse atendimento com o casal, né, para entender qual é a questão que vem sendo trazida ali. Vai fazer o atendimento com a criança, em vários momentos, às vezes com o pai e com a mãe dentro do consultório, para poder fazer combinações do que é possível fazer para mudar. E para ser melhor, né? E para que a criança fique mais feliz e que os pais também fiquem mais satisfeitos com a sua parentalidade. Então, o meu consultório, eu faço esse tipo de atendimento, né? E também realizo supervisão para os psicólogos que estão saindo recentemente da faculdade. A supervisão, então, é dentro dessa abordagem, né? Por óbvio, que é uma paixão, assim, né? Tem muito a ver comigo. Que legal. Podcast Teimosia Cultural recebeu hoje aqui a psicóloga Giane Correia. Giane, muito obrigado pelo bate-papo. Muito bom. Contribuindo aí para a saúde mental da cidade. E tu também, né, com um podcast que vai trazer várias coisas, aprofundando a relação da cultura com a comunidade. Já sei que tu chamou nomes bem importantes aí. Gravataí e Cachoeirinha. A ideia é colocar nesse microfone a região. Muito bom. Parabéns, Renato. Obrigado. Teimosos de plantão, até a próxima.